Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Boa noite. Vamos lá, Outubro Rosa. E como estamos nesse Outubro Rosa? Estamos com as nossas lives semanais. Esse que é mais um projeto da nossa ONG, da ONG Vencedoras Unidas. Meu nome é Lilian Kelly. Faço parte da ONG Vencedoras Unidas desde 2016, quando ainda era um grupo de mulheres no WhatsApp. E esse grupo cresceu tanto que hoje nós somos uma ONG. E um dos nossos objetivos, das nossas missões, é justamente essa, da gente estar repassando informações de qualidade, troca de experiências entre as pacientes. E agora, durante a pandemia, com as nossas atividades suspensas, as nossas rodas de conversas mensais, que é mais um dos nossos projetos, nós tivemos que entrar, né, com as lives, assim como todo mundo está fazendo. E tem sido, assim, um prazer muito bom, imensurável, porque a participação cada vez maior das vencedoras. A gente tem ajudado a esclarecer várias dúvidas com os profissionais que a gente traz aqui, com depoimentos também de outras vencedoras, certo? E hoje a gente tem, assim, o enorme prazer de receber aqui o nosso oncologista, Dr. Marcos Trindade. Eu falo nosso porque ele foi o meu oncologista, é o meu oncologista. Eu vou chamar aqui Dr. Marcos, que ele já entrou aqui. Deixa eu ver aqui, Dr. Marcos. Vamos lá. Isso, o Dr. Marcos vai estar entrando. Oi, meninas! Sejam bem-vindas. Olá, doutor Boa Marcos! noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, doutor Marcos. É um prazer Tudo recebê-lo tranquilo? mais uma vez nesse nosso espaço. Obrigado eu pelo convite. A imagem tá boa? Tá boa. Tá ótimo, então. Tá Beleza. boa a imagem, o som. Pessoal, Tá obrigado aí tudo muito bom. pelo espaço e pela oportunidade da gente estar conversando. A gente É sempre um sempre... prazer. Obrigado. A gente sempre, durante o Outubro Rosa, a gente faz muitas aulinhas, muito grupo de discussão, muito fórum, mas eu queria muito participar de uma roda de conversa com vocês. A gente tem muita identificação, né, com o grupo e eu Isso, queria deixar vocês bem à vontade. Vai ser um bate-papo informal para a gente poder estar ajudando a tirar isso. algumas dúvidas e sempre promovendo informação, que eu acho que é o mais importante dessas lives. Exatamente. E assim, para nós da ONG é sempre um prazer tê-lo conosco, né? Eu estava aqui falando no início da live que assim, eu sempre falo quando a gente está em alguma reunião que você é o nosso padrinho, né? O padrinho da Oh, ONG. Porque o doutor obrigado. Marcos, pessoal, ele foi o grande incentivador das Vencedoras Unidas para a criação do grupo. Ainda lá no grupo de WhatsApp, quando a maioria das pacientes eram suas pacientes, né, doutor Marcos? É, Ele viu naquele grupo de mulheres, assim, uma força e aquela vontade delas também estarem ajudando outras pacientes. E é doutor verdade. Marcos sempre nos apoiou, sempre apoiou nossas ações. Por isso que nós te chamamos de padrinho da ONG. Obrigado, Lilian. Eu acho que vocês conseguiram, em um momento muito peculiar da história de vocês, cada uma com a sua história, claro, cada um com as suas experiências relacionadas à descoberta, ao tratamento, à evolução. Vocês conseguiram se juntar, se unir e hoje formar um movimento muito sólido, muito coeso, que é exemplo para todo mundo. Fico muito orgulhoso de ter Exatamente. participado e ter conhecido vocês desde o início. E fico mais feliz ainda de De ver como estar vocês evoluíram. participando. É verdade. Não é isso, doutor Marcos? E aí estamos no Outubro Rosa, nós vencedoras, a gente bate na tecla que pra gente o Outubro Rosa, ele é o ano inteiro, né?
A gente tem que se cuidar sempre, se perceber algo diferente no organismo, procurar o seu médico, enfim. Então, Outubro Rosa para a gente é o ano inteiro. Mas a gente não pode deixar de identificar a importância desse mês, que é um mês de alerta, alerta e conscientização em relação aos cuidados, né? Principalmente quando se fala do câncer de mama, né? Do diagnóstico precoce. E aí, eu queria saber a sua opinião. O que que você acha todas essas ações em relação ao Outubro Rosa, da importância do mês do Outubro Rosa? Eu acho que é extremamente importante, né? Claro que o que você falou tem muito mais propriedade. A gente não deve pegar um mês só do ano para poder falar sobre câncer de mama. Eu acho que essa conversa tem que ser mensal, tem que ser diária, tem que ser contínua, né? Mas existe um mês, né? E esse mês é o outubro, é o mês de outubro, que desde a década de 90, o movimento começado lá nos Estados Unidos e que se propagou para o mundo todo, que a gente escolhe esse mês para poder falar um pouco mais sobre câncer de mama, né? Câncer de mama é o segundo câncer mais comum no mundo, perde apenas para câncer de pele não melanoma, que a gente chama. E esse mês de outubro é muito importante. No mundo inteiro, é o mês de maior campanha contra o câncer de mama, né? É um mês da gente promover debates, conscientizar as Falar a pessoas, respeito. estimular a discussão, né? Sim. Falar um pouco sobre prevenção, sobre a importância do diagnóstico precoce. Então, é um mês realmente bastante importante para a gente da oncologia, e principalmente para a população geral, no sentido da gente falar sobre um tema que é muito relevante, que é o câncer de mama. Então, sim importante, um mês de debates, de fóruns, de discussões, mas com o intuito da gente trazer a importância de um exame preventivo, a importância de um diagnóstico precoce, porque isso tem impacto na cura, isso tem impacto em relação ao resultado final em termos de tratamento dessa doença. Exatamente. Então, o resultado é positivo. A campanha, na sua visão, a campanha do Outubro Rosa traz resultados positivos no que se diz respeito às pessoas procurarem mais os seus médicos, procurarem fazer exame. É bastante positivo, Lili, no sentido de a gente percebe que é o mês que o paciente que estava o ano inteiro meio indeciso em relação ao momento de procurar o ginecologista ou mastologista, ele faz consultas, ela faz consultas rotineiras, ela faz os exames preventivos, né? Então, assim, ela é um mês que a gente consegue estimular o paciente a se cuidar. E a ida ao médico, a ida a fazer esses exames preventivos, traz para a gente o que a gente falou. Se tiver doença, a gente consegue pegar numa fase precoce e isso tem impacto no resultado final, tanto em termos de taxa de cura quanto em termos de taxa de mortalidade. Então, é um mês importante porque a gente consegue falar sobre prevenção, a gente consegue falar sobre conscientização, a gente consegue falar sobre informação relacionada ao câncer de mama, mas principalmente a gente consegue fazer o paciente ir de forma mais sistemática em busca de suas consultas com o ginecologista ou com o mastologista. Exatamente. E nesse período de pandemia, que nós vimos aí que houve uma queda, né, em relação ao comparecimento dos pacientes aos hospitais, com clínicas, consultórios médicos, enfim. Como tem sido? Melhorou mais um pouco? Porque na nossa primeira live lá, quando você fez, né, com as meninas, foi com a Vivian, não foi isso? Foi. Ou foi com a Luciana? Com a Vivian, né? Isso, a gente estava conversando sobre exatamente isso, né? Que diminuiu um pouco o comparecimento das pacientes, por medo de estar indo ao hospital e por conta do Covid-19. E como é que tem sido agora, nesse mês de outubro? A gente viu que os casos estão diminuindo e aí as pessoas começaram a frequentar mais? No início, a gente teve realmente uma diminuição muito grande da procura dos pacientes em nível ambulatorial, sabe, Lilian? Então, a gente da oncologia, pelo menos lá na Aliança, na Oncoclínicas, a gente começou a fazer campanha de divulgação, estimulando o paciente a voltar às consultas de rotina, fazer seu segmento, fazer o seu
tratamento de forma sistemática, respeitando as datas que o médico tinha programado para fazer quimioterapia, para fazer hormonioterapia. Então, no início, a gente ficou preocupado, porque o retardo, né, de um diagnóstico, o retardo da chegada desse paciente ao médico oncologista ou ao mastologista ou ao radioterapeuta, isso atrasa completamente o planejamento terapêutico e isso pode gerar impacto, né, no resultado final para esse paciente. E a gente ficou bastante preocupado. As campanhas, eu acho que surtiram efeito, não só as campanhas de mídia, mas as campanhas do dia a dia. Todo paciente que chegava para mim no consultório, eu falava, olha, não vamos deixar de fazer a nossa parte. Por quê? O tratamento do câncer é muito mais importante que o Covid, né? Então, a gente conseguiu, no boca a boca, na sistematização dessa informação de que a gente não deveria priorizar o Covid, e sim priorizar o tratamento oncológico. Isso eu estou falando para oncologia. Claro que algumas áreas sofreram muito e a gente entende até porque, né? Geriatria, né? Reumatologia e tal. São áreas que, infelizmente, tem muitos pacientes idosos e é natural que eles tenham se resguardado. Mas a oncologia a gente não podia parar, entendeu, Lene? Então, o câncer não espera, né? A gente fala tanto isso, o câncer não espera. E o tempo faz toda a diferença, né? A janela de tempo, a janela de intervenção que a gente tem faz toda a diferença no paciente oncológico. Então, é importante a gente entender que a gente tem um período para agir, e esse período faz toda a diferença quando a gente fala de prognóstico. E eu acho que a gente conseguiu isso. Os pacientes hoje, eu particularmente acho que o movimento voltou de forma bem próxima ou igual ao que era antes. E a gente está bem satisfeito que a gente conseguiu conscientizar o pessoal que o tratamento do câncer não pode parar, né? E também, graças a Deus, a gente tem percebido uma melhora do cenário, né? No quadro, né? E acho que nós chegamos numa fase em que, se cada um fizer a sua parte, se cuidar, seguir todos os protocolos de segurança, né, em relação à contaminação do Covid, eu acho que dá para seguir em frente, não é, doutor? E a gente estabeleceu isso, a gente estabeleceu esses protocolos de segurança, né? E isso fez também o paciente ficar um pouco mais seguro para voltar aos consultórios, né, sem medo. Que bom, que bom. Em relação ao Outubro Rosa, a gente fala muito câncer de mama, mas eu li a respeito que a conscientização também em relação ao câncer do colo do útero também, né? Não só câncer de mama, né? No caso do câncer de mama, há todo um incentivo em relação à detecção precoce, a questão do toque, né? Eles incentivam muito a mulher em relação ao toque. A fazer a mamografia. No meu caso, eu descobri por causa da mamografia, pelo toque, que não dava, né? Eram microcalcificações. Então, eu descobri por conta da mamografia, que é um outro exame muito importante, né? Tem também a ultrassonografia mamária, não é isso? Que também é importante, que em alguns casos detecta melhor do que a mamografia, não é isso, doutor? Isso. O Outubro Rosa é importante para o câncer de mama, mas é importante também para o câncer de ovário e câncer de colo de útero, né? A gente chama atenção também para esses dois tipos de câncer no mês de outubro. O câncer de mama, ele é um exame, ele é um tipo de câncer que a gente tem algumas ferramentas, tem alguns exames que a gente consegue fazer esse rastreio, consegue fazer esse diagnóstico de uma forma mais simples, né? Mais fácil. Sim. Como você falou, a gente tem a mamografia, a gente tem a ultrassonografia, que é a ecografia, a gente tem a ressonância de mama em alguns casos. E é o que você falou, a mulher que tem a mama mais lipossubstituída, o ideal é a gente fazer a mamografia. A mulher que tem a mama mais densa, o ideal é a gente fazer a ecografia ou complementar com os dois exames, né? E quando a mulher tem prótese de silicone, tem fonte pagadora, tem plano de saúde, a gente consegue fazer ressonância, é claro que é muito bom fazer também. Além desses exames, todos são importantes, cada um tem sua indicação, né, Lilian? De forma bem, assim, clara. Tem alguns tipos de tumor que crescem por detrás da prótese mamária, por exemplo, que fazendo a mamografia a gente não consegue chegar, fazendo ultrassonografia a gente não consegue chegar. E aí a ressonância tem um papel muito importante, principalmente naquelas mulheres que têm prótese de silicone. Mas o exame padrão para a população geral, falando de saúde pública, ainda é a mamografia, né? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia,
a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia prevê e preconiza que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos, né? O Ministério da Saúde recomenda após 50. A gente entende que o ideal seria fazer com 40 anos mesmo, né? É o exame que deve ser feito a partir dessa idade. Mais importante é que o método que seja feito, é claro que a mamografia em termos de saúde pública é a melhor ferramenta, a gente tentar que esse paciente seja visto, seja avaliado por um ginecologista, por um mastologista, para ele indicar o melhor método de rastreamento, né? Então, é muito importante que a visita ao médico, seja ginecologista, seja mastologista, seja feita de forma anual, né? Isso é muito importante. Outra coisa, o autoexame da mulher também ajuda muito, né? A mulher que tem o hábito de se tocar, a mulher que tem o hábito de se examinar, o autoexame é um método de autoconhecimento da mulher, né? E ali ela pode estar palpando uma área suspeita, uma área que ela nunca percebeu antes, uma área estranha, e isso vai fazer ela procurar o médico, entendeu? Então, fazer o autoexame também é muito importante. Então, a gente tem, para o câncer de mama, a gente tem o autoexame, a gente tem os métodos de imagem, e isso facilita muito em termos de rastreamento e diagnóstico precoce. Agora, quando a gente fala de câncer de ovário, câncer de colo de útero, a coisa muda um pouco, né? Colo de útero, a gente tem o Papa Nicolau, né, que é o exame preventivo que toda mulher faz, e aí a importância de você visitar o ginecologista de forma corriqueira, de forma disciplinar, né, anual. Exatamente. Mas tem alguns fatores, alguns aspectos de prevenção primária que também a gente pode estimular em relação ao paciente com colo de útero. Por exemplo, evitar contato com exposição ao HPV, que é o principal responsável pelo colo de útero. Então, aí a gente está falando de quê? Relação protegida, com preservativo, de preferência ter parceiro ou parceira fixa, a gente pegar as nossas crianças de 9 a 14 anos e vacinar para o HPV, isso é muito importante. Já temos aí esse recurso aí, né? Inclusive em nível de saúde pública, a gente tem isso no SUS, né? Então, isso é um avanço, né? É um avanço tremendo. A gente consegue, com a vacina, minimizar os danos e prevenir contra as principais cepas, né, do vírus. Isso é muito importante. Exatamente. Agora, já em relação ao ao ovário, a gente tem uma dificuldade muito grande para exame preventivo, exame de rastreamento. A gente não tem o exame de sangue. A gente costuma falar que ele é silencioso, né? O de ovário, o câncer mais silencioso. Ele é Quais seriam os sinais, doutor Marcos? A gente não tem, né? Infelizmente, para câncer de ovário, a gente não tem sinais. O que a gente precisa fazer para o câncer de ovário ser diagnosticado numa fase precoce? Visitar o seu médico de forma rotineira. Por quê? Então, se você faz a sua ultrassonografia transvaginal todo ano, se o seu médico realiza um exame físico em você todo ano, a chance de você pegar essa doença na fase inicial é maior. Agora, infelizmente, é uma doença que, na maior parte das vezes, o diagnóstico é feito numa fase tardia por conta disso, porque a gente não tem um método bom de rastreamento, não tem nenhum exame de sangue e não tem nenhum exame clínico que possa fazer isso. Exatamente. Mas é muito importante a informação de que faça sua visita anual ao ginecologista, porque é a única forma da gente pegar um câncer de ovário numa fase intermediária, uma fase precoce. A gente usa muito a frase, né? Se ame, se toque, se cuide. E é no sentido global mesmo, né? Tanto a ida aos seus médicos, ginecologista, mastologista, enfim, quanto também a questão da alimentação, que é muito importante, né? Que a gente se conscientiza muito, principalmente depois que você passa por um tratamento de câncer. E atividade física também, né, doutor Marcos? É todo um conjunto, né? A gente sabe que 90% dos cânceres de mama não são hereditários. Só 10% são hereditários. Então, você tem uma chance muito grande de mudar a sua história natural, né? Exatamente. E aí eu estou falando de alimentação saudável, eu estou falando de evitar sedentarismo, eu estou falando de evitar obesidade, estou falando de evitar cigarro e bebida tabagismo, eu estou falando de, se você tiver um histórico, né,
na família, claro que aí já entra a parte genética, mas diminuir a exposição a excesso de hormônio, né? Então, isso tudo Sim, a gente pode fazer a nossa parte. E também, além dessa prevenção primária, que são esses fatores que eu citei aí, a gente fazer isso, discutir, debater e conscientizar da importância dos exames de prevenção, porque são eles que realmente mudam a história natural da doença. detectam. Se forem feitos, a gente tem uma chance enorme de pegar a doença numa fase inicial. E pegando uma fase inicial, a grande maioria dos casos a gente consegue curar. Exatamente. E eu sou prova disso, viu, pessoal? É verdade. Descobri exame de rotina. Assim, no início eu nem acreditava, porque como eu achava que estava tudo muito bem, que eu estava na melhor fase da minha vida, então quando eu vi aquela microcalcificação, e aí eu falei, não, não vai ser nada não. A ficha só caiu mesmo quando saiu o resultado da biópsia, né? Passei É pela verdade. químio, fiz mastectomia, não precisei fazer a rádio. Hoje eu sigo com a hormonioterapia, mas E tá aí assim, eu firme e só tenho uma. forte. Tô. Eu tenho só a agradecer, porque eu fui um desses casos, assim, de diagnóstico precoce. É, E a quando eu Lilian, descobri, eu tinha 38 anos. Eu não tinha 40, porque na minha cabeça só ia fazer mamografia depois dos 40. Então, a gente vê também esse número de casos, né, doutor Marcos, de mulheres mais novas, né, cada vez mais novas, com sendo diagnosticadas. a idade para mamografia, Lilian, é uma idade que a gente tem um ponto de corte, mas assim, não é uma regra, né? É claro que se você tiver uma alteração, você palpa um nódulo, você tem que investigar. Se você tiver 25, 22, Sim, 21, a tem que gente correr já cansou atrás. de pegar pacientes com essa idade que, infelizmente, descobrem doença Não, nessa e faixa quando a etária que gente é não é mais usual. novo, mas na verdade, quando a gente é mais novinho, tá ali na casa dos 20, até dos 30 e poucos, a gente acha que nada vai acontecer com a gente, que sempre, não, sou forte, tá tudo muito bom, tudo muito bem, né? E nunca, eu, no meu caso, eu nunca imaginei que eu fosse passar, né, por um histórico desse, um tratamento desse, e eu lembro que na época todo mundo já, a primeira pergunta que fazem é você tem caso na família? Como que é? Porque todo mundo associa essa questão genética e a gente, como você bem falou, são 10% dos casos, né? E, enfim. Mas vamos lá, que eu sou faladeira, senão eu vou ficar aqui Não, e puxando. Tem uma pergunta já aqui, ó. outra Sim, coisa doutor Marcos. importante, Lilian, é assim, ó, lembrar, pessoal, que essa idade dos 40 anos não é uma regra, tá? É, se você tiver, por exemplo, um caso na família de parente de primeiro grau, você tem que antecipar essa investigação em 10 anos. Então, Antecipar. por exemplo, você tem uma paciente que teve um câncer com 42 anos. A filha dela ou as irmãs dela tem que ser antecipado o exame. Os exames têm que ser Exatamente. antecipados em até 10 anos, que são parentes de primeiro grau, entendeu, pessoal? Sim. No meu caso, eu tenho uma filha e ela já sabe disso. Eu tenho uma irmã e ela também já sabe disso. E todo mundo se cuidando, né, doutor É Marcos? isso aí. Tem uma pergunta aqui, doutor, antes da gente passar para o nosso próximo tópico aqui, eu vou fazer. Doutor Marcos, quando devo fazer o exame de mamotomia com clipe metálico guiado por ultrassonografia? Foi a Sânia que perguntou. Esse tipo de exame, na verdade, quem indica é o mastologista, né? Ele vai avaliar a área suspeita e se for uma biópsia, se for uma área que dê para a gente alcançar com ecografia, esse é o método de eleição para a gente fazer o diagnóstico do câncer. Mas tem vários tipos de biópsia e essa daí é especificamente para aquelas áreas que a gente consegue alcançar com ecografia. E você fazendo a biópsia e clipando a área facilita, né? Se você for fazer uma quimioterapia neoadjuvante, na hora que você for Sim, operar, facilita para entender a área onde se situava o tumor e principalmente pensando em radioterapia no futuro também, saber a área exata onde era o leito tumoral para poder facilitar o trabalho do radioterapeuta. exatamente. Exatamente. Então vamos lá, seguindo, né? Vamos voltar aí para o câncer, câncer de mama, né? Tem a questão também, nós que passamos pelo tratamento, eu até coloquei esse tópico aqui antes da gente passar para a questão paliativa, do nosso receio, né, em relação à recidiva. Recidiva, a questão da metástase. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Em relação a quê? A possibilidade de acontecer? Sim, sim.
No caso, no Tudo. meu caso, né? Hormonioterapia e tal, a gente tem toda essa confiança. E tem aquela coisa dos 5 anos, né? A gente acha que passou dos 5 anos, tá tudo ok. É assim É, mesmo? geralmente, geralmente, as recidivas de câncer de mama, de uma forma geral, acontecem principalmente em pacientes com estágio inicial mais avançado, tá? A gente tem uma classificação, né, que a gente usa de forma grosseira no câncer de mama, que é de nível 1 a 4. Então, nível 1, a chance de recidiva é muito pequena. Nível 2, intermediário. Nível 3, a coisa começa a aumentar o risco. E nível 4, a gente já nem fala em recidiva, porque já é a doença que abriu o quadro com metástase, tá? Com metástase. Em termos práticos, pessoal, os 2 primeiros anos após o término do seu tratamento, e aí cada câncer de mama tem uma conduta individualizada, esse é o período que a gente considera de maior risco para recidiva. Tá? Mais crítico. Mais crítico. Está bem comprovado que a maior parte dos cânceres de mama retorna dentro dos 2 primeiros anos. Principalmente dentro do primeiro ano, na verdade. E nos 2 primeiros anos ainda tem uma taxa significativa. É por isso que a gente faz aquela revisão inicial de 3 em 3 meses no 3 em primeiro 3 ano, meses. 6 em 6 meses no segundo ano. Por quê? Porque esse é o período que a gente tem que estar fazendo a monitorização mais vigilante. Porque esse é o período que a gente tem maior risco de recidiva. Tá? O que é a recidiva, para vocês entenderem? É quando o paciente ele é tratado com intuito curativo e, infelizmente, a doença retorna. Tá? A doença, infelizmente, ela evolui para uma disseminação em um outro órgão ou em uma outra situação que a gente chama de doença localmente avançada. Ela também pode voltar na mesma área que ela nasceu. Isso é considerado uma recidiva, mas é uma recidiva locorregional. A maior parte dos tumores de mama não são recidivas locorregionais que acontecem, são recidivas à distância. Tá? Em relação a esse período de 5 anos, Lilian, a gente tinha isso muito tabulado antes mesmo, sabe? Mas hoje a gente não considera esse período, 5 anos eu estou curada, não. Realmente, com 5 anos, a sua chance de voltar à doença diminui muito. Mas falar que você está curada é difícil, né? A chance diminui muito. Agora, é por isso que, claro, em nível de saúde pública, 5 anos a gente fica muito aliviado para poder dar alta para o paciente. Porque a gente precisa que a fila ande, porque tem pacientes que estão precisando tratar, né? Então, com 5 anos, a gente consegue liberar o paciente do ponto de vista ambulatorial e falar, olha, se acontecer qualquer coisa, você volta com a gente. Mas em nível de saúde privada, por exemplo, vocês vão ver que, mesmo quando finaliza os 5 anos, eu continuo acompanhando vocês pelo menos uma vez por ano. Sim! Eu falo isso, mas eu sei, doutor Marcos. E assim, você sabe, você acompanha a gente também e sabe que a cada ano a gente faz uma festa, né? A gente faz lá a postagem 1 ano sem químio, 2 anos sem químio. E eu acho assim que as outras pessoas, quem não passa por isso, fica assim, meu Deus, essas mulheres estão comemorando isso. Sim, a gente comemora. A gente comemora finalização de radioterapia, de quimioterapia. Tudo pra gente é uma festa nessa nossa nova vida, né? E eu quis colocar isso, doutor Marcos, porque realmente essa questão tanto da recidiva quanto da metástase é algo que ronda, né, as pacientes oncológicas. E eu sempre falo, né, do nosso grupo lá, com as vencedoras, que nem tudo são flores, né? A gente gosta, sim, de passar os casos de superação. A gente tem muito prazer em fazer isso. Mas no nosso grupo, nós também já passamos por alguns momentos mais complicados, com algumas perdas de pacientes, né? Então, a gente gosta de falar, não é um tratamento fácil, cada caso é um caso, certo? Então, a gente não fecha os olhos para isso, para essa realidade, né? Do mundo oncológico, que não é nada fácil. E aí, a gente tem aí o câncer como uma doença crônica, não é isso? Não existe, assim, a gente fala muito essa questão tô curada, eu me sinto curada. E realmente, eu me sinto curada, mas hoje eu estou em remissão, né? Sigo aí com a minha medicação, eu estou na fase de remissão. Quando a gente fala, tô curada, hoje no meu organismo, pelos últimos exames, tá tudo ok, né? Mas é uma fase de remissão.
E É isso aí. considerando o câncer como uma doença crônica, nós sabemos de casos de pacientes que, infelizmente, não vão alcançar essa cura, né? E é onde a gente trata aí os pacientes paliativos, né? Chamamos de pacientes paliativos, não é isso, doutor Marcos? É isso aí. Eu acho muito interessante a gente conseguir pela primeira vez aqui nas nossas lives, né, Lilian, conversar um pouquinho sobre isso. Sim. Porque é uma parte importante do manejo, né, é, do nosso paciente oncológico, é o cuidado paliativo, né? Cuidado paliativo é muitíssimo importante, porque não é só o médico que faz, né? O que são cuidados paliativos? São ações, né, feitas por um grupo, por uma equipe multidisciplinar, né, com o objetivo da gente o quê? Oferecer qualidade de vida a um paciente que não Sim. tem mais o tratamento em caráter curativo. Geralmente são pacientes que a doença realmente ameaça a vida dele, né? E que a gente não o considera mais como paciente candidato à terapia curativa. E aí a gente promove o quê? A gente promove essas ações junto com a equipe multidisciplinar, com o intuito de, claro, falando em qualidade de vida, a gente precisa Qualidade de tratar vida. principalmente o que? Dor e as outras comorbidades que advêm ou da própria doença oncológica ou do tratamento oncológico, né? Aí eu estou falando de depressão, eu estou falando de desconforto respiratório, né? De E, dor. de dor, claro. Eu estou falando de vômito, que a gente tem uma dificuldade grande. Eu estou falando de diversas situações que, infelizmente, o paciente, quando a doença avança, a gente costuma ver de forma mais presente no dia a dia desse nosso doente, né? Lembrando que cuidados paliativos, pessoal, quando a gente fala cuidados paliativos, a gente está falando de pacientes que eles não têm mais o tratamento com o objetivo de cura. Mas como a Lilian falou bem antes e falou de forma bastante pertinente, o câncer hoje é considerado nos Estados Unidos, aliás, no mundo todo, como uma doença crônico-degenerativa. Então, esse paciente ele vai ser tratado, entendeu? O objetivo muda, claro, o objetivo muda, porque a gente está falando agora em controle, a gente está falando em o paciente viver com qualidade de vida, a gente está falando do paciente viver o máximo de tempo possível com a doença, né? Mas a gente não pode perder esse enfoque. Esse é um paciente que vai ser tratado, tá? Vai ser tratado de toda maneira. Agora, a gente precisa também conceituar duas coisas. Existe o suporte terapêutico oncológico no paciente em cuidados paliativos, que é aquele paciente que vai receber quimioterapia, que vai receber radioterapia, que vai receber bloqueio hormonal, que vai receber imunoterapia, mas que vai receber também o suporte da equipe paliativista, que vai receber esse cuidado em relação à dor, esse cuidado em relação ao vômito, em relação à dor, à depressão, em relação à falta de ar. Isso vai ser tudo monitorado, claro. Então existe uma equipe, no caso assim, está tratando ali o câncer de mama, a gente fala muito em tratamento humanizado, que a gente, né, envolve toda uma equipe de médicos Sim. também. E no caso do paciente paliativo, tem uma equipe também específica para Tem uma equipe tratar treinada, esse né? paciente. Hoje a gente tem, além do médico, nessa parte da paliação, a gente tem diversos profissionais. A gente tem o psicólogo, a gente tem a enfermeira, a gente tem a terapia ocupacional, a gente tem a fisioterapia, a gente tem a nutrição. Então, tudo isso é envolvido, toda essa equipe é envolvida para a gente oferecer isso ao paciente, essa qualidade de vida, esse conforto, esses cuidados que ele precisa, inclusive para ele continuar o tratamento oncológico dele. Para Porque continuar o se a tratamento. gente não consegue manejar, por exemplo, a dor, esse paciente não vai comer. Se esse paciente não come, ele vai desnutrir. Se ele desnutrir, ele vai perder performance para fazer quimioterapia. E aí vira uma cascata. E o paciente não consegue evoluir no seu tratamento oncológico. Então, é muito importante que a gente ande em paralelo. O paciente tem um câncer de pulmão, está com dor e está com falta de ar. Ele precisa fazer imunoterapia. Ele vai fazer imunoterapia. Mas se ele não tratar essas comorbidades que estão andando em paralelo à doença, ele não vai conseguir evoluir no seu tratamento oncológico principal. Então, a gente precisa diferenciar suporte terapêutico acompanhando cuidados paliativos de uma situação que é cuidados paliativos exclusivos,
que aí o paciente já não tem mais performance para fazer nada do ponto de vista de terapia específica, e aí a prioridade realmente vai ser conforto, qualidade de vida e tratamento dessas comorbidades, principalmente dor. Doutor Marcos, você como oncologista, né? Assim, a aceitação, a gente receber um diagnóstico de câncer já é muito difícil, muito difícil. Sim, sim. No caso do paciente que vai receber esses cuidados paliativos, como que é essa abordagem de vocês médicos para chegar para essa pessoa e falar, olha, seu tratamento vai ser nessa linha aqui, justamente porque não tem mais essa perspectiva da cura, enfim, e que o objetivo é oferecer qualidade de vida, né, enquanto ele estiver por aqui, não é isso? Como é que isso aí. como é que é essa aceitação Primeiro, deles, assim? a gente precisa entender se esse paciente ele vai ser um paciente que ele vai receber algum tipo de terapia oncológica específica, ou se a gente vai encaminhar ele para cuidados paliativos exclusivos. Isso vai depender da condição clínica dele, do estágio da doença dele. Tá? Segundo, a gente precisa ser muito claro com o paciente o que vai ser feito. A gente precisa falar para ele, olha, infelizmente você não vai poder receber uma terapia específica, mas a gente vai priorizar na sua situação por conta da sua condição clínica, a gente vai priorizar um conforto, que você fique com sua família o máximo de tempo possível, que você não tenha dor, que você receba um tratamento psicológico ideal, que você receba uma terapia ocupacional ideal, que você receba um suporte nutricional ideal, para que ele se sinta amparado, entendeu? A gente tem, como ser humano, uma dificuldade muito grande de entender que existe uma finitude da vida. Entendeu? Exatamente. A gente tem, e não é fácil, a gente como médico, a gente é treinado para não existir finitude. A gente quer fazer de tudo para que essa finitude não exista. Mas existe, é uma realidade. É por isso que o paliativista é tão importante. Porque ele é a melhor pessoa para abordar esse tema. É por isso que hoje o cuidados paliativos, ele é hoje, graças a Deus, uma especialidade médica, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, já tem programa de residência médica, já tem algumas faculdades de medicina com graduação em cuidados paliativos. Isso é importante porque você está formando futuros médicos com essa mentalidade, entendeu? Então, a gente avançou bastante nessa última década. A gente ainda está muito distante de países como os Estados Unidos e Inglaterra, que são referências para esse tipo de situação. Mas eu acho que a gente caminhou sim, aqui no Brasil, para melhorar esse acesso a cuidados paliativos, tá? Exatamente. E é um tema assim cheio de tabus até que as pessoas não gostam de falar a respeito, né? Você tratar sobre isso, sobre a finitude. Quando você recebe o diagnóstico, você já dá de cara com essa questão da finitude. Ah, o meu tratamento deu certo, que bom, mas poderia não ter dado, vamos supor, se eu demorasse a descobrir, enfim. Nós já perdemos algumas vencedoras e para a gente que passou pelo tratamento também não é fácil, a gente fala assim, mas não é fácil passar. Mas hoje a gente aceita melhor e a gente entende, compreende, né? E é importante. Sei que não é fácil, né? O paciente, Lilian, quando ele está em um cenário paliativo, ele tem um conceito de dor total. O que é dor total? É a dor física pela doença, pelo tratamento. A gente sabe que radioterapia machuca, a gente sabe que quimioterapia incomoda, a gente sabe que a cirurgia incomoda, então ele tem a dor física. O paciente que vai ficar curado, ele tem a dor física, mas ele passa por isso, porque ele sabe que vai ficar curado. Agora, o paciente que não tem perspectiva, ele é um paciente que ele vai, além de experimentar uma dor física sem prognóstico, ele vai passar por uma dor psíquica, porque ele vai se sentir sem forças do ponto de vista emocional para seguir adiante. Ele se encolhe, ele se deprime, e aí entra a psicologia fundamental numa hora dessa. Muito importante. E aí eu estou falando de dor física e dor psíquica. E aí a gente vai para mais outros dois conceitos. A gente vai para o conceito de dor social, é aquele paciente que deixa de trabalhar, é o paciente que não vai ver mais os amigos do trabalho, é o paciente que não vai ver mais os amigos do dia a dia. A vida muda totalmente. É o paciente que vai ter uma limitação até de encontrar os parentes.
Sim. E tem a dor espiritual, o paciente se sente abandonado até por Deus, entendeu? Então, ele fica se questionando, mas por que que isso aconteceu comigo? O que que eu fiz de errado? Isso gera uma piora da dor psíquica, entendeu? A Então, é o gente vem, a conceito de gente dor, pensa. é o conceito de dor total, é a dor física, psíquica, social, espiritual. Então, você tem que ter uma equipe multidisciplinar para tratar e abordar isso daí. E não é só o paciente, tratar a família. O A cuidado paliativo família, isso que envolve eu a ia família. falar, a família também nesse contexto, né, do paciente paliativo, que a família em si do paciente que recebeu um diagnóstico de câncer, a família sofre junto, né? Por Demais. mais que eles te dão força, que eles estão ali ao seu lado, que te acompanham, seus exames, quimioterapia, enfim. E eles fazem muito bem o papel deles, mas a gente sabe que, no fundo, eles estão com aquele medo, né? Será que vai dar certo? Enfim, então a família sente muito. E o familiar do paciente paliativo também deve ser bem complicado, né, para ele aceitar isso tudo. Não é, doutor Marcos? É difícil demais. A equipe de cuidado paliativo ele tem que treinar, ele precisa treinar a família também, né? E quando eu falo treinar é entender que o cotidiano vai mudar. E aí entra o terapeuta ocupacional. Ele precisa treinar a, a família no sentido de que eles vão eles vão ter que aprender a conviver com desconforto desse paciente, com dor desse paciente. Sim, E vão ter sim, que treinar para ajudar ele nessa situação de você ministrar o remédio na hora certa, de você estar exatamente. apoiando ele do ponto de vista psicológico. Então, isso é um treinamento. E quem faz esse treinamento é a equipe multidisciplinar, entendeu? Então, envolve não é só o paciente, envolve a família. A família sofre porque entende que o paciente está numa fase de evolução da doença, né? Sim, uhum. Essa família, inclusive, ela precisa se preparar para o desfecho quando está perto desse desfecho. Então, a gente precisa muito, muito, muito da equipe multidisciplinar quando a gente está falando de um paciente com doença metastática. Isso estou falando do câncer, tá, pessoal? Cuidados Exatamente. paliativos envolvem uma série de Uma doenças. série Não é de só câncer, doenças. mas eu estou falando de câncer porque é a discussão do tema de hoje. É o nosso ponto aqui central. Realmente, eu imagino, você vai falando aí, a gente começa a visualizar um monte de coisas, né? A minha realidade, né, do meu tratamento foi, né, em clínica particular, mas a gente tem também os pacientes aí do SUS. E essa equipe de cuidados paliativos, como que tem sido nos hospitais do SUS? O paciente paliativo na rede pública, ele tem esse atendimento todo? Ele tem esse aparato, doutor Olha, Marcos? Lilian, o ideal seria isso, né? Inclusive, tem uma Uhum. lei do Ministério da Saúde de 2018, desculpa, se eu não me engano. Exatamente, 2018. É uma lei regulamentada pelo Ministério da Saúde que prevê cuidados paliativos como parte integrante dos cuidados continuados em oncologia. Então, Sim, teoricamente, todo serviço de oncologia deveria ter uma equipe de cuidados paliativos também participando de todo esse cenário aí. Na verdade, a gente não consegue ver essa equidade entre o atendimento na rede oferecido na pública. rede privada e na rede pública, infelizmente. A gente tem algumas ilhas, alguns centros de excelência no Brasil, inclusive em serviço público, nesses hospitais maiores. Estou falando de AC Camargo, Sim, estou falando do Instituto Nacional do Câncer, né? Os hospitais universitários, mas, de uma forma geral, nos nossos hospitais gerais, que têm pacientes oncológicos, a gente não dispõe de forma corriqueira, de forma cotidiana, de equipe de cuidados paliativos. No de cenário cuidados. privado, graças a Deus, a gente já vê uma situação A bem coisa diferente, já com muda um pouco, né? equipes muito bem treinadas, né? Sim, exatamente. Infelizmente, mas aí também, nesse caso, não só dos pacientes paliativos, né? Aí já é uma coisa geral quando a gente faz essa comparação, né, doutor Marcos? A gente queria A que gente, no existe uma SUS tivesse dissociação, uma muito melhor a discrepância. questão do atendimento, né? A gente, infelizmente, a gente ainda vê casos de pacientes esperando por um exame, esperando por uma mamografia, né? Exames básicos para paciente, pacientes que já tiveram o diagnóstico e não iniciaram o tratamento. Então, assim, situações bem preocupantes
que a gente acompanha aí no dia a dia, né? A gente sempre fica sabendo. Mas tão importante quanto a quimioterapia, tão importante quanto os exames de rastreamento, é uma equipe de cuidados paliativos. Tem que ter. Todo serviço de oncologia tem que ter. Tem que ter, porque senão não funciona. O paciente oncológico, infelizmente, ele pode evoluir para uma situação de doença metastática, doença que ameace a vida dele. Ameace a vida dele. Então, a gente precisa ter esse suporte da equipe de cuidados paliativos. É muito diferente a evolução do paciente que é tratado e é gerenciado por uma equipe de cuidados paliativos. Exatamente, exatamente. É uma bandeira aí que a gente tem que levantar e tem que se falar mais a respeito e a gente chegar aí nesse nível de compreensão que também não é tão fácil, principalmente para quem está passando pelo tratamento, para quem passou também, né? Que fica aquela nuvenzinha do medo, né? Como eu falei. Mas é um assunto que merece, sim, ser tratado. Não é isso? Já teve alguns comentários, você foi falando e eu ia lendo o comentário aqui, algumas Com pessoas certeza. falando da importância da gente estar falando a respeito disso. É um exame, é uma situação de extrema importância esse debate, essa discussão, é de extrema relevância, porque infelizmente a doença pode avançar em qualquer momento, em qualquer situação, Sim, em qualquer paciente. Em qualquer situação. E a gente tem que estar preparado para isso. Isso passa por equipe de cuidados paliativos. Exatamente. E brigar, porque a gente já tem a regulamentação do Ministério da Saúde. Em níveis estaduais, isso já está acontecendo. Em nível estadual, isso está acontecendo. Cada estado tem sua particularidade. E a gente precisa se unir, brigar, e aí as ONGs têm um papel importante nisso daí também. As ONGs têm. E essas pacientes que ficam querendo entender de tudo. Doutor Marcos, no início do meu tratamento, gente, o doutor Marcos, ele falou uma frase para mim, assim, que foi crucial. Ele falou: você tem que conhecer o seu inimigo para saber combatê-lo. Né? Porque às vezes você recebe o diagnóstico, aí você não quer saber que tipo que é, você só quer passar pelo tratamento, e não. E assim, o doutor Marcos sempre colocou a importância da gente estar sabendo qual tipo de câncer, certo? Se é hormonal, se é triplo negativo, tem 4 tipos, né, doutor Marcos? E qual é, assim, a questão da gente estar entendendo o que aconteceu, o que pode ter acontecido. Então, nós das Vencedoras Unidas, a gente sempre teve essa preocupação. E nas nossas rodas de conversa, cada vez que a gente trazia, né, um oncologista, mastologista, psicólogo, aquilo ali era uma chuva de saberes, assim, pra gente. A gente queria cada vez mais. E é muito bom e é gratificante pra gente. E fez total diferença no meu tratamento, doutor Marcos. Total diferença. E hoje eu fico muito, muito feliz, sabe, Lilian, de ver vocês envolvidas com isso e querendo participar, querendo entender e propagando essa importância da informação. A gente precisa realmente estimular o paciente a entender o que ele está passando. Não é uma fórmula de bolo. Quimioterapia não é fórmula de bolo. Não é receita de bolo. Exatamente. É claro que a gente tem consenso, a gente segue protocolo, mas o tratamento ele é individualizado. E sendo individualizado, o paciente precisa participar disso. Precisa saber o que é que está acontecendo, o que aconteceu. E é o que eu te falo. Para mim, participar e ficar sabendo e receber informações fez total diferença durante o meu tratamento. E as rodas de conversa lá dos Vencedores Unidos lá no início foram muito boas. Mudaram esse cenário, né, da gente procurar informação. Isso é muito legal. Sim, procurar informação. Exatamente. Doutor Marcos, a gente tem umas perguntinhas aqui. O bate-papo tá tão bom que o pessoal foi mandando pergunta e eu não fiz a pergunta do povo, não. Deixa. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Existe um fator que tem contribuído para tanta incidência de pacientes cada vez mais novas em relação ao câncer? A incidência do câncer, de uma forma geral, a gente tem realmente percebido um aumento dessa incidência em pacientes mais jovens, né? Essa pergunta, ela quer saber de pacientes mais jovens ou de câncer? O que tem acontecido? Que cada vez mais a gente tem aí mulheres mais novas, né? Eu lembro, Sânia, né? A Sânia que fez a pergunta. Eu lembro, Sânia, que uma das coisas que eu fiquei mais, assim, que me chocou bastante
foi na época do meu tratamento que eu vi a quantidade de mulheres, e mulheres com 20 e poucos anos, mulheres que tinham acabado de ter bebê, sabe? E eu ficava assustada. Eu, gente, mas essas meninas também? Como assim? A gente tem mulheres cada vez mais jovens. Isso daí tem uma explicação. Primeiro, que a informação leva a um diagnóstico precoce. Então, a gente está fazendo mais exame, a conscientização de procurar um médico cada vez mais cedo. Então, assim, você consegue rastrear mais e com certeza você tem mais diagnóstico. Isso é importante. Então, facilitou também o acesso aos métodos de rastreio. E segundo, porque a gente está, infelizmente, como a gente conversou há 15 minutos atrás, a gente está pecando na nossa prevenção primária. A gente não está comendo bem, a gente não está fazendo atividade física, a gente está usando Entra na correria do dia a dia, arruma um monte de desculpas. Não tenho tempo, não tenho tempo. E não procura o médico. Exatamente, a gente está se expondo a cigarro, a gente está se expondo a bebida alcoólica, a gente está se expondo a agentes carcinogênicos cada vez mais cedo. Aí estou falando de tóxicos, agrotóxicos, anticoncepcional e por aí vai. Então, poluição. Então, tem um monte de coisa envolvida e que, infelizmente, são só os nossos hábitos de vida que podem reverter isso. Exatamente. Ela também está perguntando a respeito do mapeamento genético, né? Da importância. Todo paciente deveria fazer o exame genético? Existe uma idade? Se não for paciente, é aconselhável também para outras pessoas? Eu tive caso na família, então eu quero ver se eu tenho aqui alguma... Mesmo sem estar sentindo nada, seria importante fazer? Não existe indicação para você fazer um rastreamento se você não tiver assim, eu falo, se você não tiver doença, a única coisa que justifica você fazer esse rastreamento é a sua história familiar rica. Aí tudo bem, você pode fazer esse rastreamento mesmo não tendo doença no momento. Agora, quando você tem doença, câncer de mama, é claro que no cenário ideal, o mundo ideal seria a gente fazer o exame genético em todo mundo. Agora, dentro das nossas condições, que a gente sabe que a fonte pagadora tem cada vez mais dificultado a realização desse painel genético, tem alguns casos... Não é um exame barato. Exatamente. São exames caros, né? E que eu acho que a gente precisa, pelo menos em um subgrupo de pacientes, exigir realmente que isso seja feito. Aí eu falo daquelas pacientes câncer de mama triplo negativo, que tem uma chance maior de você ter uma mutação genética, ou naquelas pacientes com histórico familiar muito rico. Eu estou falando de pacientes com parentes de primeiro grau ou com gerações subsequentes com histórico de câncer de mama. Exatamente. Ficou baixo aqui para mim. Vocês estão ouvindo bem? Você falou, diminuiu o volume aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não tá. Não sei o que foi. Opa. Eu estou ouvindo você bem. Vamos lá, vamos continuar. Mas é isso mesmo. Então, só no caso de ter um histórico familiar, né, doutor Marcos? No caso da pessoa que não está passando pelo tratamento. Sim, quem não está passando por um tratamento tem que ter um embasamento aí familiar. Você está ouvindo bem? Não. Eu estou ouvindo muito você baixo bem. Aqui para mim. Só um minutinho. Marcelo? Tá bom. Pode falar, doutor Marcos. Eu vou fazendo aqui o possível para escutar. Tá, eu acho que para essa paciente que não tem sintomatologia, que não tem diagnóstico, o rastreamento só nesses casos de história familiar muito rica mesmo. Né? No câncer de mama, o ideal é que seja feito em todo mundo. Lembrando que só 10% dos cânceres de mama são de cunho hereditário. E geralmente são triplo negativos, né? Geralmente. Certo. E aí tem a ver com, na maior parte das vezes, tem a ver com a alteração do gene BRCA1. A gente está quase finalizando a nossa live. Eu já perguntei. Perguntaram sobre o Hercept aqui. Acho que foi Luciana. Foi você, Lu? Quando a gente estava falando em
em considerar assim, o término do tratamento, né, dos 5 anos e tal, e a pessoa que toma o Herceptin, a paciente que toma o Herceptin, tem também um prazo para Não. concluir? O Herceptin, ele pode ser usado no cenário neoadjuvante, antes da quimioterapia, antes da cirurgia, no cenário adjuvante após a cirurgia, e pode ser usado no cenário metastático também, no cenário paliativo, né? Quando o paciente ele vai usar o Herceptin no cenário neoadjuvante ou adjuvante, o período é 1 ano, tá? De terapia. Agora, quando ele vai para o cenário paliativo, a gente não tem um prazo, entendeu? Para terminar o Herceptin. Enquanto ele estiver tendo a melhor resposta clínica possível. Então, assim, em relação ao Herceptin, a gente considera o início do seu follow-up, o início do seu segmento, Luciano, quando você finaliza o Herceptin. Então, essa rotina de 3 em 3 meses, ela vai se iniciar a partir do final do Herceptin. É claro que antes disso você vai estar fazendo os seus exames, porque você já terminou outras etapas do seu tratamento. Mas ele deve ser mantido trimestralmente até 1 ano após o final do Herceptin. Tá certo. Acho que esclareceu a dúvida dela aí. E eu acho que é isso, doutor Marcos. A gente está quase finalizando, tem 4 minutinhos aqui. Vou aproveitar para falar que no próximo mês nós temos aí o nosso congresso, o 3º congresso. Gente, porque nós somos assim, começou com um grupo do WhatsApp, cresceu, virou uma ONG, e aí, não satisfeitas, começamos a fazer congresso para pacientes oncológicos, né? Trazendo os nossos médicos e tal, e cada congresso um melhor que o outro. E esse ano será, né, o nosso 3º congresso, não será presencial, será online. A gente vai fazer em novembro, porque por conta do Outubro Rosa, acaba que a gente participa de várias ações. E fica melhor para a gente fazer em novembro, que vai estar mais tranquilo. E durante o Outubro Rosa, a gente está aqui participando dos outros eventos, dos outros grupos de apoio, enfim, onde chamam as vencedoras, elas estão lá. Então, dia 21 de novembro, a gente vai ter o 3º Congresso das Vencedoras Unidas. O doutor Marcos está lá com a gente, né, doutor? Estou lá, com certeza. Eu queria agradecer essa possibilidade de a gente estar conversando. Podem contar comigo. Mais um evento, mais um congresso organizado por vocês. Queria agradecer. Estou vendo muita gente aí dando tchauzinho, joinha. Família, minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado, agora minha esposa. Obrigada pela presença todo de mundo, todos, né? todo mundo acompanhando. E eu queria falar que a importância, eu queria finalizar falando da importância da equipe multidisciplinar no cuidado paliativo, pessoal. Não é só o médico, tá? Não é só a enfermeira, não é só a psicóloga, não é só a terapeuta, não é só a nutricionista. Se a gente não der as mãos e trabalhar como equipe, a gente não consegue fazer nada pelo paciente, porque esse paciente tem que ser abordado em várias frentes. Então, enquanto a gente não entender que o conceito de cuidados paliativos é plural e não singular, a gente não vai conseguir avançar. Então, eu queria muito agradecer a presença de todos. Eu acho que foi uma live bem esclarecedora, bem legal. Mandar um beijo para todo mundo e agradecer mais uma vez o convite aí de vocês, viu, Lina? Nós que agradecemos, doutor Marcos, assim, é um prazer para a gente tê-lo, né, nas nossas lives, nos nossos encontros, enfim. E como padrinho das vencedoras, ele fica só olhando quando eu falo isso. E como padrinho das vencedoras, é uma honra tê-lo aqui na nossa live. E eu quero agradecer a presença de todas as meninas, as vencedoras, amigas que entraram, os familiares do doutor Marcos. Estou vendo aí um monte de gente, eu não estou podendo citar nominalmente todo mundo, mas sintam-se abraçados aí. Podem contar comigo. Vamos contar sim. E muito obrigada. E obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Boa noite a todos. E vamos seguir com o nosso Outubro Rosa. Obrigado. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Valeu. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Acho que já vai encerrar aqui. Ai. Entrou muita gente, doutor Marcos. Pois é. Vou ficar aqui até encerrar. Lívia, no último minuto. Eu queria mandar um beijo aí para minha irmã. Ela é terapeuta ocupacional e tem uma formação muito boa em cuidados paliativos. Várias observações importantes. Depois a gente convida ela para o Vamos marcar uma live com ela também.
Está convidadíssima para participar com as vencedoras. Vamos abordar mais esse assunto. Beleza. Obrigado, pessoal. Um beijo. Obrigada, Tom Marcos. Até mais. Até a Tchau, próxima. gente.